Olá, somos do IFMA, Campus São José de Ribamar e futuramente técnico de informática para a internet. Hoje nós iremos falar um pouco sobre química neste vídeo. E o assunto de hoje é propriedades coligativas. Let's go! Então, as propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. A primeira delas, que nós iremos falar neste vídeo, é a ebulioscopia. É uma propriedade coligativa que consiste no aumento do ponto de ebulição de um líquido com a adição de um soluto não volátil. Para este experimento, você vai precisar de algumas colheres de café em pó e 2 recipientes com a mesma quantidade de água. Adicione algumas colheres de café em um dos recipientes com água e mexa bem. E depois leve ao fogo. Depois de alguns minutos fervendo, você irá perceber que o que está com água vai começar a ferver primeiro do que com o que está com café. Isso acontece porque um líquido ferve a temperatura na qual a pressão do vapor é igual à pressão da atmosférica. Ao adicionarmos o soluto, que no caso é o café, na água, para a temperatura de ebulição do solvente, a solução aumenta. Agora irei falar sobre tonoscopia. É uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente ao ser adicionado um soluto não volátil a ele. Vamos lá, irei utilizar uma colher, 2 copos com água e irei utilizar açúcar. Aqui podemos ver a água mais o açúcar. Só que ainda não adicionei o açúcar. Aqui tem água, só água mesmo normal. Irei adicionar 3 colheres de açúcar. Irei agora mexer bem. Agora eu irei tampar e já voltarei para ver o resultado. Pronto, pessoal, está aqui o resultado. Pessoal, neste momento eu irei explicar o porquê que aconteceu esta reação, tá bom? Vou explicar aqui, ó. Vou explicar conforme a propriedade coligária da tonoscopia. Vamos lá. Ó. A pressão de vapor diminui quando você adiciona um soluto não volútil a um solvente. Quando se adiciona açúcar à água, a pressão do vapor diminui. Isso acontece porque a açúcar bloqueia a passagem de molécula da água e fazendo com que uma menor quantidade de moléculas evapore num determinado intervalo de tempo. E com isso, diminuindo a pressão de vapor, o líquido aumenta a sua quantidade, ok? Crioscopia. Trata-se de uma propriedade coligativa que estuda o ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Bom, o experimento que eu vou fazer hoje é da diferença do tempo de congelamento entre 2 soluções. A gente vai precisar de 2 recipientes, né? O sal e um pouco de água. Bom, eu vou dividir aqui a água, né? Ok. Uma eu vou pôr com sal. Vou botar o sal aqui. Depois de fazer a misturinha, vamos pôr no congelador. Já coloquei no congelador e vou deixar por 2 horas. E aqui está os 2 copos. Bom, esse aqui era com sal, né? E esse aqui era a água sem sal. O copo que está com água com sal ainda está na fase de solidificação, né? Ó. E o que está sem sal já está na fase sólida.
Osmose. É um processo de difusão da água através de uma membrana semipermeável e ocorre da solução menos concentrada para a mais concentrada. Bom, para o nosso experimento de osmose na batata, iremos precisar de sal, açúcar e uma batata. Em seguida, dividiremos essa batata em 3 partes. Tiraremos o miolo dela até que fique quase sem nada. Ficará desta maneira para que você possa adicionar os outros ingredientes. Em seguida, adicione o sal, lembrando que é 1 colher de chá, certo? E você pode colocar a quantidade de olhômetro, porque não vai influenciar em nada na hora dos resultados. Ficará desta maneira. Em seguida, você colocará 1 colher de chá de açúcar na mesma quantidade da de sal, certo? Se você não conseguir acertar a mesma quantidade, você pode colocar menos ou mais. Como eu disse antes, não terá alteração no resultado. E na terceira, que irá ficar desta maneira, pois ela será a nossa concentração e não iremos adicionar nada. Lembrando, gente, que vocês podem usar papel toalha para tirar toda a umidade da batata. Como eu esqueci, eu tirei da última para mostrar para vocês, mas é algo opcional mesmo. E agora iremos entender quais foram as alterações que ocorreram, certo? Bom, nesta primeira batata, que foi onde colocamos o sal, podemos perceber, né, que saiu um pouquinho de água aí, que o sal ficou mais lá no fundo, e na da açúcar aconteceu o mesmo processo. Mudou até a consistência da batata, né, ficou mais flácida. E a terceira, não houve nenhuma mudança, pois ela foi a nossa concentração, certo? E aí vocês vão me perguntar, e por que isso aconteceu? Qual o motivo disso ter acontecido? Bom, ele está demonstrando que a água contida no interior da batata, ela atravessou a membrana plasmática por um processo chamado de osmose, que, ou seja, a água ela passa para o lado menos concentrado, insoluto, para o lado mais concentrado, que seria, no caso, o lado externo. Na do controle, nada ocorreu, pois a batata permanece da mesma maneira e não adicionamos nada nela. O trabalho foi produzido pelos alunos Ana Clara de Souza, Daniele França, Giovanna Evelyn, Guilherme de Paulo, Jonathan Vinícius e Yasmin Araújo. E por aqui finalizamos nosso trabalho. Esperamos que tenham gostado. Curtem e comentem muito. Agradeço em meu nome e no de meus amigos.